Estudo da espiritualidade dos seres vivos com base no Livro dos Espíritos. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 2º da Lei de Adoração, sobre sacrifícios de animais, questão 672, parte 2. Continuando nossas reflexões sobre os sacrifícios de animais, falaremos agora sobre os matadouros. Já tratamos deste assunto em reflexão anterior, mas sempre vale a exposição da realidade, a fim de que os conhecimentos nos sejam reforçados. No livro Missionários da Luz, André Luiz traz um exemplo interessante, mostrando a necessidade que os espíritos de baixa vibração têm de vitalidade, ao ponto de extraí-lo do sangue dos animais mortos nestes locais. Ampliamos a reflexão para o caso das oferendas religiosas, pois a situação é semelhante. Espíritos elevados ou que já se desprenderam da atração das coisas da matéria não necessitam de fluidos vitais extraídos do sangue e da morte de qualquer ser vivo. Vamos ler o trecho do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por nosso querido Chico Xavier, que nos expõe o que acontece no lado espiritual de locais onde seres vivos são mortos. No caso do livro, um matadouro. Vamos ao trecho do livro. André Luiz nos diz: pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então em minha nova fase de reforço espiritual. Segundo Alexandre, que era um mentor dele, de muito perto via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados em lastimáveis condições atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebera o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos, que não nos podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como noutro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigoroso alimento vital. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria do plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Fim do trecho do livro. Nessa obra, nos é mostrado que o objetivo dos espíritos desencarnados de baixo padrão vibratório é absorver os fluidos vitais,
do sangue dos irmãos que são sacrificados, sejam em ritos religiosos, sejam em matadouros. Essa experiência vivida e retratada para nós por André Luiz é muito forte, profunda. Espíritos elevados ou de luz não possuem mais necessidades materiais e nem apego às coisas da matéria. Já evoluíram e estão moralmente depurados. O veganismo, que é o não consumo de nenhum produto de origem animal, é um assunto delicado, mas que está começando a ser mais tratado atualmente. Cada vez mais pessoas deixam de comer carne dia após dia. Cabe a nós não contribuir com cenas deploráveis como essas que o livro nos relatou. Não existe morte sem medo, pavor ou sofrimento. Abate humanitário não existe na prática. Como disse o ex-Beatle Paul McCartney, se os matadouros tivessem paredes de vidro, veríamos as atrocidades, o medo, o desespero pelo qual os animais passam antes de morrer. Sendo assim, seríamos todos veganos. Um dia, tudo isso ficará apenas no passado, e a humanidade não mais realizará assassinatos ou sacrifícios dos nossos irmãos menores. Um mundo melhor e mais justo para todos os seres será então a realidade do nosso querido planeta Terra.